A Igreja e o Reino de Deus. A Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a Igreja. Nesse aspecto, mostraremos reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. E, a natureza do reino de Deus. 1. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra e, da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens, e até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim Deus domina sobre todos. 3. Reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, de forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a Igreja. Segunda, a Igreja e as dimensões do reino de Deus. L. O reino de Deus como realidade presente. Nos Evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando. Auxílio teológico. O reino e a vinda do Filho do Homem. Jesus explica que o reino de Deus é distinto dos reinos com os quais os fariseus estão familiarizados. Sua vinda não corresponderá com sinais visíveis para que ninguém possa predizer o tempo exato de sua chegada. As pessoas entendem mal o caráter do reino de Deus, quando dizem, vê-lo aqui. Ou, vê-lo ali. Tais predições são arrogantes e mostram-se falsas e decepcionantes às pessoas persuadidas por elas. Jesus afirma que a fase inicial do reino não vem desse jeito, e de fato, já veio Jesus usa a palavra eritos para descrever sua presença, palavra que significa dentro de vocês ou entre, no meio de vocês. Jesus está falando a fariseus, que sem dúvida o rejeitaram. Ele não diria que o reinado de Deus está dentro dos corações deles. Contudo, o reino é um fato histórico. Jesus quer dizer que reino está entre vós presente no que ele faz e diz, ainda que os fariseus permaneçam cegos diante dessa realidade. Eles esperam ver sinais da vinda do reino algum dia futuro. Mas não há necessidade de procurar sinais futuros da vinda do governo de Deus. Hoje pode-se entrar nele, embora sua consumação final venha depois. Segunda, a Igreja e as dimensões do reino de Deus. L. O reino de Deus como realidade presente. Nos Evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoninhado cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. A resposta de Jesus foi reveladora, demais, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, da sua realidade presente.
Em outras palavras, com o advento de Jesus, reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. 2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. 3. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Terceira, a igreja no contexto do reino de Deus. 1. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento, todavia, reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. 2. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, é a eleita de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. 3. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então, a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Jesus voltará. O ensino sobre a segunda vinda de Cristo também estimula serviço cristão. Os crentes que ardentemente aguardam a volta de Cristo, reavaliam constantemente as prioridades que lhes governam a maneira de viver. Sempre colocam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não querem ser surpreendidos tendo as mãos vazias. Eles sabem que, um dia, todos teremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por isso alertam constantemente seus parentes, amigos, conhecidos e os demais pecadores, a que estejam preparados à vinda do Senhor. Mas como Jesus voltará? Ele voltará pessoalmente de forma inesperada. Ele voltará em glória e de maneira visível como anunciou o anjo à multidão no monte da ascensão, desse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para céu o vistes ir. O retorno real, visível e literal do Senhor Jesus Cristo a esta terra, exclui qualquer interpretação espiritualizada, como se a sua vinda tivesse ocorrido quando da descida do Espírito no Pentecoste, ou quando da conversão de alguém, ou ainda por ocasião da morte do crente.